Terça, 7 de novembro. Verso para memorizar. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Espera e missão. Lucas 24 termina com a ascensão de Jesus ao céu. Mas esse não é o fim da história. Lucas prosseguiu com o livro de Atos. Pouco antes de Jesus subir ao céu, ele deu aos discípulos uma missão, uma promessa e instruções imediatas para esperarem em Jerusalém pelo poder que vem do alto. Jesus instruiu os discípulos a esperar em Jerusalém até que ele cumprisse sua promessa de enviar a promessa do Pai, o Espírito Santo, que os capacitaria a ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e além. Ouça Atos 1, de 12 a 26. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Pergunta 3. O que os discípulos, que naquela época totalizavam cerca de 120 homens e mulheres, faziam enquanto esperavam? Jesus tinha dado aos discípulos uma missão clara. Deveriam ser testemunhas dele ao mundo. Então, enquanto esperavam, preparavam-se para a sua missão de 2 maneiras. Primeiro, continuaram unidos em oração e súplica. Não tinham dúvidas quanto à missão que Jesus lhes dera. E todos a aceitaram. Isso os inspirou a se unir em oração. Lucas não informa o que oravam, mas é bem provável que estivessem orando por sabedoria, força e coragem para cumprir a missão. Que exemplo para nós! A segunda coisa que fizeram enquanto esperavam foi se preparar logisticamente para a missão. Judas entregara Jesus para a execução e depois tirou a própria vida. Isso havia deixado uma vaga entre os 12. Então, enquanto esperavam, os discípulos buscaram orientação divina e escolheram um substituto. Estavam se organizando e planejando o início da missão.
Pedro liderou a tomada de decisões. Ninguém contestava suas ações, pois viam nelas a sabedoria de Deus. Havia entendimento e confiança de que Deus agia, trabalhava e se movia no meio deles. Esse tempo de espera não foi ocioso, mas cheio de propósito e ação orientada para a missão. Enquanto esperamos o derramamento do Espírito Santo para nos ajudar a concluir a missão, devemos encorajar uns aos outros, orando pelo Espírito. Devemos estar alinhados com a prioridade divina, a salvação dos perdidos. Como esperar no Senhor sem perder a fé e usando melhor o tempo?